Meu nome é Cláudio, eu sou morador de Patos desde 2001. Eu sou natural de Porto Alegre e retornei a Patos na última quarta-feira, então tive uma vivência do que os meus conterrâneos estão passando e posso compartilhar com vocês. Eu tive a oportunidade de sair de Porto Alegre no sábado, que foi um dia crítico, onde tivemos uma única possibilidade de acessar a BR que liga ao norte do país, que é a 290 e depois a 101. E o que pude perceber foi um momento surreal, verdadeiramente surreal, porque sempre eu tinha imagens das enchentes em Porto Alegre, aonde nunca se chegavam nas casas, e sim na frente das casas. E dessa vez as casas foram tomadas. Na localidade das Ilhas, que como Eldorado do Sul, esses lugares são que sempre são afetados. Porém, dessa vez, Porto Alegre ficou reduzida à água. Bairros nobres, a parte mais periférica. E uma coisa interessante é que a gente espera água pela frente, mas ela aparece dentro de casa, através do esgoto. O pluvial, muitas vezes, coloca a água dentro de casa. Então foi uma coisa assim, nunca vista, nunca vivida, não só por mim, mas por todos que residem lá, que estavam lá a passeio, por questões de trabalho. Então pegou a todos, não distinguiu ninguém. Na verdade, no momento desses, a gente vê a força viva da natureza se manifestando de uma maneira assustadora, e eu tive a oportunidade de ver o que a gente tem de melhor, que é a solidariedade. Pessoas anônimas, que continuam anônimas, fizeram muito pelo seu próximo, e também aquela parte triste, né? Da nossa espécie, da raça humana, que é a maldade naquela questão dos saques, dos furtos, dos assaltos e da falta de empatia nos próprios supermercados. Na verdade, eles sobrevivem até o momento do resgate. Teve resgate que não foi bem sucedido, né? Porque no momento do içamento tem um vídeo muito visto onde a casa foi engolida pela água e as pessoas não tiveram oportunidade de serem resgatadas pelo helicóptero. Então, o que eu percebi em diversos vídeos é que as pessoas usavam o que tinham de estoque, faziam a comunicação mandando localização. Então, o celular foi uma ferramenta essencial e de muita utilidade, e a solidariedade visitou casa por casa e continua visitando, né? Porque ainda temos pessoas que esperam por um resgate, até mesmo para defender o seu patrimônio. Sim, eu sou natural de Porto Alegre, porém, como nasci numa data festiva e meus pais se encontravam com a família comemorando, eu nasci realmente em Santo Antônio da Patrulha, que hoje a maioria da minha família se encontra por lá, e tenho muitos familiares na zona rural,
onde é um município emancipado de Caraá, onde ano passado, em junho, tivemos o maior desastre natural do estado até então. 15 pessoas mortas, 7 eram de Caraá. Então Caraá entrou no mapa por causa de uma tragédia. E dessa vez, o que aconteceu? A chuva que caiu lá, ela elevou o nível do Rio dos Sinos, que o Rio dos Sinos nasce no município de Caraá e depois deságua na bacia do Guaíba. Então a água teve assim muito próxima das casas, mas não tivemos óbitos dessa vez. Eu acredito que a ajuda, a solidariedade, a empatia vão fazer a diferença. O poder público ele tem que cumprir a sua função constitucional. A solidariedade do nosso povo, independente de lado político, independente de time, independente de credo, seja lá o que for as diferenças, agora elas vão ter que ser esquecidas. E uma união muito forte, que a gente já está vendo acontecer, ela vai ser fundamental para que o Estado, não sei quanto tempo isso vai levar, ele consiga se reerguer. Porque o Estado ele foi e está sendo devastado pelas águas. São inúmeras histórias. Eu tenho um primo casado que a família da esposa é de Eldorado do Sul. Esses perderam tudo. Carro na garagem, mobiliário, as próprias casas, porque as construções no sul se usa muita madeira, pelo fato de ser uma cidade fria, né, no inverno. Então a madeira, depois que molha, ela não tem a mesma funcionalidade que antes, deteriora. Tive também amigos que são meus vizinhos, eles inclusive estavam numa posição de auxílio, eles têm um negócio que trabalha com kitesurf, então eles levaram na sexta-feira os jets para o Guaíba e foram ajudar em Eldorado do Sul. E quando eles retornaram do período de assistência às pessoas, fizeram muitos resgates emocionantes, eles não conseguiram tirar um dos carros. Então, essas são as pessoas que eu conheço, os meus familiares. Graças a Deus, né, a misericórdia fez com que eles não perdessem nada, só tivessem percalços. Olha, Fábio, num momento desses, onde praticamente a nação está dividida, né, partida ao meio, por política, é uma coisa que a gente deveria refletir, né, se vale a pena se separar de um familiar ou até mesmo de um amigo por causa disso. Eu vejo uma união de norte a sul, porque quando eu saí de Porto Alegre, eu fui para Santa Catarina e depois vim para Patos. Em Santa Catarina, eu vi a movimentação de solidariedade. Depois, chegando aqui, eu tô vendo a mobilização dos patenses. Algo que é muito bacana, porque a gente também tem as nossas tragédias. O nosso estado foi vitimado por 2 barragens que se romperam. A nossa cidade, quando no período chuvoso, a gente tem um bairro que sofre muito, que é o Jardim Paulistano, e eu sempre vi solidariedade. E dessa vez não está sendo diferente, eu estou percebendo, já tem deslocamentos de Patos para o sul, então eu fico muito feliz, né, com isso.
Olha, Fábio, o que eu sei é o seguinte: o estado do Rio Grande do Sul encomendou um equipamento preventivo de intempéries climáticas. Esse equipamento já tem inclusive a cidade para ser instalada, que é Montenegro. Então, se foi feito algo, só que o que aconteceu nunca antes tinha acontecido. 1941 foi a maior enchente que tomou conta de Porto Alegre. Essa superou em mais de 1 metro. Então é uma coisa que não se faz previsão. Eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de ver as pessoas reconstruírem e aí poderão provar o quanto são aptas a enfrentar um novo problema. Porque em setembro uma região específica foi devastada. Ela não tinha se reerguido ainda e agora foi devastada novamente. Então eu acho que ações preventivas, elas são as melhores, né? Tu não deve esperar o ladrão te roubar para te colocar o alarme e o circuito de monitoramento. Tu deve fazer preventivamente. Eu acredito que depois disso a gente vai mostrar pelo que aconteceu que outros estados também precisam fazer o que o Rio Grande não fez. A minha consideração final é sobre o que está acontecendo, né? Não parou ainda. A gente vai ter novas chuvas, essa foi a primeira da temporada, a gente não sabe o que tem pela frente, eu não sei as causas, né? São inúmeras que são relatadas, existem teorias de que estamos mexendo numa camada de formação de nuvens que estão causando esses desastres, porque foram poucos e todos acontecidos no estado num curto espaço de tempo. Eu não sei o motivo, mas eu vejo, o que mais me chama e eu considero é essa solidariedade. E ela é em todos os cantos, né? Eu vejo pessoas falando em se voluntariar, porque doar é uma coisa, mas se voluntariar, limpar barro, reconstrução, cuidar de enfermos, de pessoas que estão abaladas. Então eu vejo assim, é muita solidariedade. Eu prefiro considerar a parte boa e dizer que essa solidariedade, ela não é só com o Sul, mas tem que ser entre todos nós, né? Tragédias naturais, nenhum estado está livre. Então eu penso dessa maneira. Minha consideração é sobre isso, sobre a solidariedade com o teu próximo. É muito bacana ter pet, ter um apego pelos animais, mas eu acho que a nossa raça, ela tem que vir em primeiro lugar. A raça humana não pode extinguir, não pode acabar.